Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com meu amigo, irmão em Cristo, venezuelano, o Gabriel, e nós já vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa prisão do Nicolás Maduro e a alegria que está acontecendo agora lá na Venezuela, mas principalmente nós vamos trazer aqui pontos de vista fora do comum. Nós vamos falar a respeito do lado oculto, que poucas pessoas sabem, que é sobre bruxaria que aconteceu ali um tempo atrás. Então o Gabriel, por ser venezuelano, ele vai trazer uma visão para nós brasileiros que pouca gente está sabendo disso. E então, Gabriel, se apresente aí para a gente, fala um pouco, né, do seu chamado. Você é missionário e daqui a pouco nós já vamos trazer algumas coisas muito interessantes aí. Meu querido pastor, primeiro que tudo, obrigado pela oportunidade. Hoje é um dia histórico para o povo venezuelano. É um dia onde muitas orações estão sendo respondidas. A prisão, a captura de Maduro representa um golpe na cabeça da cobra que está governando em nosso país. A cabeça do dragão maligno que governa nosso país, e essa mesma cobra ideológica que está em muitos países da Latinoamérica, hoje foi ferida de morte. O que acontece na Venezuela é alegria para mim, mas também tem que ser alegria para o povo brasileiro, o povo colombiano, o povo argentino, para o povo latino-americano. Hoje é uma vitória da luz acima das trevas, é uma vitória de Deus, da Igreja de Cristo acima de ideologias satânicas que representam o anticristo. Eu sou Gabriel Orozco, eu sou um jovem venezuelano de 35 anos, filho de pais pastores, cresci na Venezuela, nasci na Venezuela, me formei na Venezuela com o objetivo de levar o evangelho em meu país. Mas há 4 anos eu tive que sair de meu país caminhando pelo mato, pela floresta, com meus 3 filhos e minha esposa. Por quê? Porque na Venezuela não dava para viver. Na Venezuela o salário de um venezuelano é de R$20 por mês. E um frango tem um valor de R$40. Então você imagina trabalhar todo mês para comprar a metade de um frango. Então, há 4 anos, eu saí do meu país com meus 3 filhos, sem ter onde viver, dormindo no chão, nos perigos da saída da Venezuela, com perseguição política, com perseguição social que os venezuelanos vivemos. Mas, pela graça de Deus, cheguei num país abençoado. Eu lembro que quando eu cheguei na fronteira, o exército brasileiro abriu as mãos para nós, os braços, e para mim foi um choque, porque eu estava saindo de um país onde o exército persegue e atira nos venezuelanos, e cheguei num país onde o exército estava me aguardando com os braços abertos, na Operação Acolhida, no ano 2021, que o presidente era nesse momento o presidente Bolsonaro, era nesse momento, e tinha a Operação Acolhida na fronteira, e os venezuelanos fomos acolhidos, e desde esse momento até agora, temos 2 tarefas, orar pelo nosso país e falar aqui no Brasil do que aconteceu lá, para que nossa testemunha de vida possa também abrir os olhos de muitos brasileiros na luta que vocês também estão enfrentando aqui, que também é uma luta principalmente espiritual. Sim, e você tinha falado para mim que com 9 anos de idade foi quando o Maduro começou a assumir a presidência, né? E eu gostaria que você falasse na visão, né, por você ser cristão evangélico, você falasse o que isso afetou na vida espiritual das pessoas. O que você acha assim que prejudicou ou que avivou a fé das pessoas? Porque nós aqui temos uma visão, nós brasileiros, né, de que a igreja lá está orando, a igreja está acreditando que vai ser liberta dessa opressão. E fala um pouco para a gente aí. Olha, o primeiro que significou aos 9 anos é que minha juventude foi roubada, né? A juventude minha e de milhões de venezuelanos, estamos falando de mais de 10 milhões de venezuelanos que tiveram que sair fugindo. É a maior crise de refugiados do mundo, maior que a crise de Síria, maior que a crise de Ucrânia. E eles têm guerra, e a gente não tinha guerra, mas tinha um sistema ideológico errado. E tudo o que representou para os venezuelanos esse novo governo, quando eu tinha 9 anos, e foi instalando pouco a pouco uma estrutura nos aires. Porque para você poder enganar um país do jeito que foi enganado, você não precisa armas espirituais.
porque a Venezuela era um país próspero, pastor. Venezuela tinha a maior riqueza de Latinoamérica. A Venezuela tinha o maior produto interno bruto de Latinoamérica. Venezuela tinha um país com o maior salário mínimo de Latinoamérica. E como você consegue estragar um país dessa maneira? Primeiro tem a primeira arma é a espiritual, a segunda arma, essa te leva a uma arma ideológica, e a terceira arma foi a educação. E depois todo foi caindo. Mas o primeiro que fizeram lá na Venezuela foi invadida de um jeito por uma religião que foi a religião cubana. Chávez, o ex-presidente Chávez, quando chegou ao poder, ele tinha um encantamento pelo Fidel Castro e pela Cuba. E lá na Cuba tem a santeria cubana, que é muito forte. Então, o primeiro que eles fizeram ao chegar à Venezuela no ano de 1999 foi começar a fazer bruxaria, feitiçaria, santeria, que é a religião cubana. E tem histórias que falam que, por exemplo, eles pegavam um avião ao redor da Venezuela, fazendo rituais satânicos e entregando a Venezuela a potestades satânicas. Eles, por exemplo, tiraram os ossos do libertador Simão Bolívar e ali fizeram bruxaria. Em frente de todo mundo, na televisão aberta, fizeram isso. Nos palácios de governo, você vê os políticos deles, todos têm ali a pulseirinha típica, né? Que eles são santeiros, bruxos. Então, o primeiro que aconteceu na Venezuela foi entregar nosso país a potestades satânicas de bruxaria e santeria. Isso deu permissão legal para que nosso país fosse destruído, porque a bruxaria, a santeria traz pobreza, traz miséria. Então, o primeiro que fizeram as autoridades foi entregar nosso país a essas entidades satânicas de bruxaria. E depois ali começou todo o demais. Então, por isso falamos que é uma luta espiritual. Começou a perseguição nas igrejas, perseguição aos pastores. Agora os pastores já não podiam falar livres. Tinha espiões nas igrejas. Se o pastor falava, orava, era perseguido. Tem, por exemplo, na Venezuela um plano que se chama o Plano Bom Pastor. E eles falam, as igrejas têm que se cadastrar e todas as igrejas cadastradas vão receber equipamentos de som, equipamentos de ar-condicionado. Mas qual é o objetivo verdadeiro disso? Era controlar todas as igrejas, saber o nome de todas as igrejas. E eu não sei se você viu ali na rede, na TV, que saía Maduro sendo apoiado pelos pastores. Você alguma vez escutou aqui? Sim. E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, né? Será que o Maduro se converteu ou não? Porque agora... Em realidade, todos esses pastores, a maioria, eram pastores que estavam sendo chantageados, pressionados, porque sabiam qual era a sua igreja, onde moram, quem é sua família. E se você não vem aqui a levantar a mão de Maduro, meu amigo, você vai sofrer as consequências, né? Então, foi o jeito de quê? De que o povo cristão mais humilde, das igrejas mais humildes, falassem: os pastores estão com Maduro, então já não oramos em contra de Maduro, porque Maduro é uma armadilha muito forte. Porque por um lado você entrega a Venezuela a bruxaria, a santeria, e por outro lado você controla a igreja para que a igreja não ore em contra de você. Então é maquiavélico o assunto, e ninguém sabe disso, né? Não é que os pastores apoiem Maduro, não, é que os pastores estão sendo chantageados. Nós temos familiares, pastores da Venezuela, e eu não posso falar com eles nesse momento. Estão isolados, controlados, as linhas telefônicas estão intervenidas. É uma coisa demoníaca, pastor. Olha, imagino o que vocês estão passando. E aqui no Brasil, por que a gente está trazendo esse vídeo, irmãos? Porque no nosso país existe sim essas ideologias que eles estão querendo trazer, e tudo começa de forma muito bonita, né? Nada vai vir assim, já exibindo toda a maldade por trás. Então, a gente tem que ficar muito esperto, né? E ter o discernimento espiritual. Sabe? Sim. Porque por mais que a gente ache, o cristão não deve se envolver com política. Mas, irmãos, quando a gente olha na palavra de Deus, a gente percebe isso claramente. Porque o povo, a política estava totalmente envolvida com o povo. Na Venezuela falavam, pastor, a política é do diabo e o diabo pegou a política. Poxa, aí ó.
É assim. E começaram com um culto à personalidade de Chávez. É muito forte porque esses regimes socialistas se mantêm com um culto à personalidade. E lembro que na Venezuela, por exemplo, falavam o Chávez nosso que estás nos céus. Olha. Nas escolas, para as crianças, colocavam em muitas escolas: feche os olhos, pede um pirulito para Deus, abre os olhos, está? Não. Agora feche os olhos, pede um pirulito para Chávez. E o pirulito aparecia ali. Então falavam: Chávez, o segundo Jesus Cristo, nas casas, pastor, de muitos venezuelanos humildes, altares para Chávez. E sabe qual foi uma das coisas que eu fiquei mais maravilhado com o ataque que aconteceu dos Estados Unidos? Você sabe onde caíram as bombas? Um dos lugares onde caíram as bombas? Onde caíram? Caíram no lugar onde estava o altar do corpo de Chávez. Lá na Venezuela, em um monte, num lugar alto, pastor, tinha o altar da montanha, o lugar onde estavam os ossos e o corpo de Chávez, onde faziam culto e bruxeria. E hoje o governo dos Estados Unidos mandou um míssil e esse lugar foi destruído, pastor. Glória a Deus. Aleluia. E aí, vamos lá. Então a gente vê que Deus usa governos humanos, sim, né, tanto para trazer opressão, porque Deus está no controle de tudo, e quando o povo se rebela, quando há muita idolatria, Deus permite, né, ver esse tempo de juízo, mas toda era tem o seu fim, né? Então nós cremos que agora está chegando o fim de uma era de muita opressão que vocês viveram. Não dá nem para imaginar o que seria isso, né? Ver os seus filhos passando necessidade, sofrendo ameaças. Mas o que acontece? Isso que eu quero que você explique agora. Você acha que já se encerrou esse ciclo? É porque eu ouvi falar que tem muitos venezuelanos que estão com medo, não estão saindo de casa. Conta um pouco para a gente. Bom, o primeiro que temos que entender é o contexto, né? A Venezuela não é uma ditadura militar comum, pastor. É uma narcoditadura. Estamos falando de uma estrutura criminal. Então, os líderes do exército venezuelano, os ministros, se apoderaram de toda a riqueza de nosso país. Então, nosso país tem, por exemplo, muito tráfico de armas, tráfico de drogas, muita coisa ruim, errada, passa ali. E os líderes da ditadura são os que têm o controle. Então, é uma estrutura milionária. Estamos falando, por exemplo, na Colômbia, Pablo Escobar Gaviria sonhava com chegar ao governo. Na Venezuela, chegaram ao governo. Então, não é uma estrutura comum. E isso é o que os venezuelanos temos que entender. Porque nosso pensar de uma ditadura são as ditaduras militares que temos vivido em nosso continente. Mas na Venezuela, ela foi como um monstro. Ela foi como... Olha, ela fez um crescimento, uma mutação tão horrível, espiritual, social, política, criminal, que muitas pessoas não sabem o que acontece. E agora que o Maduro foi capturado e eles vão a ser capturados, vamos a ver o podre, o lixo que estava ali, que a gente não se imagina. Torturados, pastor, temos venezuelanos, Venezuela tem mais de 1000 presos políticos, pessoas desaparecidas. Olha, ao nível do holocausto nazi, pastor, ao nível do holocausto judeu, é horrível o que aconteceu. Então, para poder você desarticular tudo isso, é um plano muito sofisticado, porque tem, lá na Venezuela, pastor, tem células do Hezbollah, células de ISIS, células terroristas muito fortes. Venezuela é uma coisa que a gente nem imagina. Então, o primeiro que faz os Estados Unidos é perfeito. Vocês acreditam que são invencíveis? Entraram e pegaram ali na cabeça da cobra. Entraram pelo Maduro. De fato falam que o Maduro estava na sua casa e ele ia entrar no bunker, e o bunker dele está rodeado de ferro, metal, e ele não conseguiu entrar. E pegaram ele de um jeito de surpresa. Então, a ditadura venezuelana que falava, nós temos exército, nós temos armas, ficaram assim, não fizeram nada. Então,
Trump está mandando uma mensagem. Os Estados Unidos têm o poder de entrar quando nós queiramos entrar. Agora, vem a resposta da estrutura criminal da Venezuela. Qual é a resposta? Vocês decidem se a transição vai ser pacífica ou vão complicar o assunto. Então agora, na Venezuela tem uma anarquia total. Já sabemos que o Maduro e o chefe não está, mas tem os mandos meios e altos do exército. Então agora é uma anarquia. Os venezuelanos, a ordem que estão dando para os venezuelanos, aqueles que estamos nas redes sociais, é não sair às ruas. Os venezuelanos estão nas suas casas, não estão saindo. E é preocupante porque é um país, pastor, que não tem comida, não tem alimentação. E eu estou preocupado pela minha família, porque você não pode sair, mas a alimentação é muito cara. Como vão meu pai, minha família, precisam de medicamentos. Olha, é uma situação. Nós estamos aqui comemorando. Podemos aguardar 1, 2, 3 meses, mas 3 meses para os venezuelanos lá em perseguição, porque agora eles, pastor, estão desesperados. E você sabe que a maldade, quando está desesperada e são suas últimas horas, é quando pior age. Então agora são horas de muito tensas, horas de muito perigo na Venezuela, onde temos que apoiar, orar para que os venezuelanos sejam protegidos, para que eles não fiquem desesperados a entrar, porque agem assim em todos os regimes, pastor, da história. Cada vez que eles vão cair, eles começam a perseguir e gerar falecidos e pessoas desaparecidas. Então a situação na Venezuela é muito crítica. O golpe final foi dado. Eu acredito que eles não vão demorar daqui a 6 meses, porque eles já sabem. Você vê, por exemplo, nas redes sociais os últimos 6 meses, Maduro zombando de Trump. Você é mentira, você não vai entrar. Todo mundo zombando. Agora eles ficaram calados porque sabem que não é mentira, não é brincadeira. Agora, nossa oração, pastor, eu peço para vocês e todo o seu público, é que no tempo da transição da ditadura à democracia, o tempo que seja, não sabemos quanto vai ser. Deus proteja os venezuelanos inocentes. Que esse pessoal da ditadura tenha temor de atingir, temor de perseguir inocentes venezuelanos. Mas como eles agem, pelo currículo que eles têm, pelo transitar deles, sabemos que eles vão ficar desesperados e começar a perseguir, porque eles são assim, pastor. Então, a orar muito pelo nosso país. Sim, você me fez lembrar a opressão de Faraó sobre o povo hebreu. Isso. Então, assim, relutou, vamos trazer aqui, né, como se o Maduro fosse o Faraó. Relutou, tentou de todo jeito e viu que não tinha mais jeito. Foi então que eles correram atrás e começaram a perseguir o povo. Mas aí Deus deu o livramento e o mar fechou sobre eles. Então, é isso que você falou. Não é tempo ainda, né, de cantar vitória por completo, mas é tempo de vigiar em oração. E eu gostaria que você nos conduzisse agora nessa oração, porque você sabe melhor do que a gente, que é brasileiro, qual é o foco que tem que ser a nossa oração. Porque às vezes a gente ora, mas a gente não tem noção, né, do que precisa orar. E você agora trouxe um pouco mais de clareza para nós, de que realmente é uma batalha espiritual. E principalmente a igreja, né, os líderes. Sim, pastor, e é um exemplo, pastor, para os brasileiros do que acontece quando a igreja não faz seu trabalho, pastor. Nosso trabalho certamente não é ser políticos, você e eu, mas nós somos profetas que podemos anunciar e abrir os olhos do povo, como na Bíblia tem profetas que se levantavam diante dos reis e falavam. Então, certamente você e eu não somos políticos, mas podemos nesse momento tomar um papel de orar, de conduzir, porque se a igreja abre mão de sua liberdade, se a igreja abre mão de seus direitos, eles não vão se deter. E a Venezuela hoje é um exemplo. Hoje eu estou comemorando por uma parte, pastor, que começou o caminho para a liberdade, mas por outra parte eu estou não com medo, mas eu estou preocupado, porque eu sei que o custo da democracia pode ser muitas vidas humanas.
Tá me entendendo? E isso é dor, e isso é sofrimento, porque são pessoas, são venezuelanos, são pessoas inocentes, e tudo isso por causa de uma igreja que não agiu no momento certo, por uma sociedade, pastor, que não agiu. Chávez foi escolhido no ano de 1999, somente com 3 milhões de votos, e 5 milhões de venezuelanos não saíram a votar. Quer dizer que a tragédia dos venezuelanos é por culpa da maioria que foi ausente, pastor. Então é muito importante o Brasil nesse ano, que vai enfrentar um ano histórico para vocês também, acordar e entender que não é um político, não se trata de Maduro, não se trata de Trump, de X, de X, não é um nome, é uma guerra espiritual, é um sistema maligno contra um sistema divino. É que nosso continente tem profecias de ser avivado, de viver um grande avivamento, e tudo isso que estamos vivendo, esse ataque à ideologia em contra da família tradicional, em contra da igreja, em contra da família conservadora, em contra de nossa fé, é simplesmente o anticristo querendo impedir o avivamento. Se nós acordamos a tempo, pastor, podemos evitar sofrimento. E eu falo como venezuelano, se vocês acordam a tempo, podem evitar lágrimas, podem evitar choro, podem evitar sofrimento, famílias divididas, pastor. De isso se trata. Então, por favor, como igreja, abramos os olhos. Não é uma luta contra um político, um homem, é uma luta espiritual pelo futuro do país, pelo avivamento que está profetizado para o Brasil, pelas futuras gerações, para que seus netos, pastor, seus netos possam viver num Brasil avivado e não tenham que sair como os netos de meu pai, que tiveram que sair fugindo, sem ver a seu avô, fugindo, vivendo em outro país sem nada, depois que meu pai trabalhou, um homem de 50 anos servindo a Deus, e hoje aqui eu tenho que começar de zero, dormindo no chão. Então é muito que estamos vivendo, e o brasileiro, eu convido vocês a abrir os olhos, a fazer guerra espiritual, a falar, a tomar sua posse como cidadão brasileiro e falar a favor do que você acha da família tradicional, dos valores conservadores, da igreja, tudo aquilo que a Bíblia fala a favor nosso, pastor. Glória a Deus. Ô, meu irmão, olha, Deus é maravilhoso, Deus está no controle de tudo. Eu creio que Ele vai fazer a obra completa. Amém. É claro que o governo perfeito é só o de Jesus. A gente não pode idolatrar ninguém, não podemos colocar esperança em nenhum homem, e até mesmo a nossa vida não é aqui. Nós somos forasteiros, estrangeiros nessa terra, mas a Bíblia diz, orem pela paz na cidade. E eu sempre falo para os irmãos cristãos que me falam, olha, mas não é contra um governo. Eu falo, é verdade, mas eu preciso que o governo que esteja ali permita a igreja trabalhar. É o que eu preciso, que a igreja possa continuar fazendo o seu trabalho. Em meu país, a igreja não pode. Poxa vida, então. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Amém. E, irmãos, nós vamos encerrar aqui agora com uma oração. E eu gostaria muito que o Gabriel agora fizesse uma oração e vamos orar junto com ele. E depois dessa oração, eu vou deixar aqui o link do canal dele, das redes sociais dele, para você acompanhar. O Gabriel é uma bênção, inclusive, amém. Eu e minha casa aqui, a gente acompanha os vídeos dele, ele ensinando as filhas, ensinando os valores que têm sido perdidos por aí. E, meu irmão, obrigado por tudo, por ter dito. Obrigado, pastor. Para o chamado de Deus. E vamos continuar juntos aí nessa parceria. Então feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai Deus, primeiro que tudo eu quero te agradecer, porque você governa, porque o céu continua governando, o céu continua mandando. Pai, você tem escutado a oração de milhões de venezuelanos que por mais de 27 anos temos orado, pedindo, Deus, que seja feita justiça, pedindo, Deus, que você traga liberdade. E hoje você começou a responder o clamor, as lágrimas de muitos venezuelanos. Mas, Pai, agora eu quero te pedir com muita humildade, com muito amor, responsabilidade, por todos os venezuelanos inocentes que agora estão presos na Venezuela, porque Venezuela hoje se tornou uma grande prisão. São momentos difíceis, são momentos onde a maldade vai ficar desesperada, mas você vai proteger no buraco de sua mão, na sua arca, a todos os venezuelanos vivendo.
Pai, por favor, venha com sua mão poderosa, manda seus anjos ao redor da Venezuela, da minha família, de meus amigos, de meus compatriotas venezuelanos que estão lá com medo, em suas casas, sem ter comida, sem ter luz, incomunicados. Por favor, Deus, age a favor dos venezuelanos, proteja os inocentes. E Deus, aqueles malvados, Senhor, aqueles ímpios que estão tentando agir contra os venezuelanos, coloca em seu coração temor, tremor, que eles não possam, Senhor, avançar contra os venezuelanos, e que de uma vez por todas deixem o poder e permitam, Deus, que a transição para a democracia seja livre, com tranquilidade, sem dor, sem sangue. Deus, também apresento o Brasil diante de Ti, esse país que me abriu as portas com minha família quando eu cheguei sem nada. Obrigado pelo povo brasileiro. Eu peço que você, nesse ano 2026, acompanhe os brasileiros a fazer uma boa escolha também pelo seu futuro. Vão enfrentar um momento histórico esse ano. Permita os brasileiros, Senhor, tomar boas decisões que possam gerar tranquilidade e bem-estar nas futuras gerações, que os brasileiros não cometam o mesmo erro que na Venezuela cometeram meus antepassados, de tomar uma má escolha. Apresento o Brasil, apresento a Venezuela, apresentamos diante de Ti nosso continente, e por último, Deus, eis-me aqui, conta comigo, com esse povo brasileiro que está me escutando, com minha família, conta com nós, Senhor, para pregar o evangelho, para gerar um avivamento espiritual, mas também um avivamento ideológico, político, social, empresarial, porque o avivamento vai abarcar todos os estratos sociais do Brasil e do nosso continente, não somente na igreja, não somente nas quatro paredes do culto, também fora, lá onde estão os perdidos, os órfãos, as viúvas, onde está sofrendo o povo brasileiro. Senhor, nos permite levar Tuas boas novas de salvação, nos permite levar justiça, que o povo brasileiro possa se voltar a Ti e declarar que Tu és o Rei do Brasil. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Oh, meu irmão, glória a Deus, obrigado. Mostra a bandeira aí pra gente. Oh, meus irmãos, olha, a gente sente um carinho tão grande por vocês. Inclusive o meu ministério apoia missionários venezuelanos, e nós sabemos olha para que... aqui está minha família. Ninho, venha! Gente, olha minha esposa. Olá, desculpa, Olá. cara, pastor. Pastor, temos olheiras de liberdade, olheiras de esperança, sem dormir. E meus filhos, crianças, venham a cumprimentar rapidinho. glória a Deus. Por aqui está a Vitória. Oi, tudo bem? Por aqui está o Samuel. Ô, E Samuel. por aqui está a Natasha, gente. Oi, tudo bem? Eu já conheço todo mundo aí. Deus é bom. E pastor, ore, mãe, vem aqui. Vem aqui, mãe. Ore. Minha mãe está aqui, ela não conseguiu voltar à Venezuela porque está fechado tudo há 2 meses. E meu pai está lá, pastor. Ore pelo meu país, pastor. Por favor. Nós, como nação, vamos estar orando, sim. Em nome de Jesus, tudo vai se resolver e vai ser o mais rápido possível. Em nome de Jesus. E vocês vão poder se abraçar e... Amém, pastor. E vai ser para a glória de Deus. Amém. Vai dar tudo certo. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus, pessoal. Um abraço.